Estamos no ar a partir de agora com mais um episódio do podcast 3x4, podcast de política do Brasil de Fato. Hoje é dia 28 de agosto de 2025. Nós seguimos em formato videocast para você não só nos ouvir pelos nossos canais, mas também assistir ao podcast 3x4. Eu sou a Nara Lacerda, sigo com você pela próxima 1 hora. Parece que eu nem estava aqui nas últimas semanas, fiz uma viagem para Brasília nesse fim de semana e tô sentindo saudade desse estúdio como se não estivesse com vocês semana passada, então é muito bom estar aqui. Tô muito bem acompanhada com o Igor Carvalho, que esse sim está de volta de verdade, foi e voltou, não é saudade subjetiva igual a minha não. Olha, 3 semanas que eu não apareço nesse estúdio aqui, estava na Bolívia, muito feliz de estar de volta, trabalhando, não era férias, estou muito feliz de estar de volta, estava com saudade, bom estar aqui, Nara Lacerda. Vamos aproveitar que você está aqui também e voltar para o nosso padrão, para nossa, enfim, o que é de costume aqui dentro desse estúdio. Apresente o nosso comentarista fixo de hoje. A Nara é tão elegante, Juninho, que ela me corrige no curso do programa sem que ninguém perceba. Então eu aproveito para chamar aqui, que honra, que satisfação, Juninho, Joselício Júnior. É muito bom tê-lo aqui, ex-presidente do PSOL, cientista político, escritor, editor. Muito bom tê-lo aqui de volta, amigo. Opa, tava com saudade. Mas estamos aqui, vamos para as análises. Bom demais. Esse é o convidado que emociona a gente, porque as trocas são incríveis, não só com o microfone aberto, mas com o microfone fechado. As nossas conversas são incríveis. É muito bom ter o Juninho aqui. Lembre-se, você que está aí do outro lado, você pode nos acompanhar no YouTube, nas redes sociais do Brasil de Fato. A gente está agora ao vivo no Instagram, no Facebook, no X, tudo que a gente tem direito. O programa também fica disponível nas principais plataformas de streaming. Ouça a hora que você quiser, em qualquer lugar do mundo, na plataforma da sua preferência. E não se esqueça, com muito orgulho, estamos no ar na Rádio Brasil de Fato, no seu dial, na Grande São Paulo 98.9 FM. É uma honra estar no Rádio Brasileiro com o programa 3x4. Pois é, hoje aqui no nosso podcast a gente vai falar de Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo. Eu tenho certeza que falo por mim, pelo Igor, pelo Juninho, pela nossa convidada. Não é o assunto que a gente queria mais estar tratando nesse momento, assim, não é o nosso coração aqui gritando para falar desse tema, mas a gente vai ter que conversar sobre como a extrema-direita está se movimentando para as eleições de 2026. O melhor era estar tratando de temas progressistas, né, para o desenvolvimento do nosso país, mas vamos lá. Tarcísio de Freitas, de político quase sem projeção, governador de São Paulo, agora parece que é candidato potencial, principal adversário do presidente Lula nas eleições de 2026. Essa possível candidatura do governador está se desenhando nos últimos dias com bastante firmeza e hoje a gente vai tentar desvendar um pouco desse personagem, dessa figura aqui. A ascensão de Tarcísio acontece às vésperas do julgamento de Jair Bolsonaro, que passa uma sensação de que o ex-presidente, a família dele estão sendo meio descartados, né? Pelo centrão e até mesmo pela direita, pelos principais aliados, né? Governadores como Romeu Zema, de Minas, Ronaldo Caiado, de Goiás. E a reação da esquerda aos boatos de uma candidatura à presidência de Tarcísio de Freitas. Como é que isso tudo se configura? O racha na direita, os possíveis rumos para as eleições do ano que vem. É muito importante tratar desse tema e a gente resolveu que estava em tempo. Agora não tem jeito. É sobre isso que a gente vai conversar e temos uma convidada muito especial, né, Igor? Exato. Larissa Peixoto, cientista política da Universidade Federal de Minas Gerais, está conosco. Bom dia, Larissa. Muito bom tê-la aqui, viu? Olá, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Só uma correção, eu fui formada pela Universidade Federal de Minas Gerais. Eu trabalho na Universidade de Edimburgo, mas foi o meu sonho ser formada na UFMG, e estou muito feliz de estar aqui conversando, apesar de ser um assunto insalubre, né? Foi chique demais essa correção. Erramos só o continente, pouca coisa, viu, Larissa? Peço desculpas.
Larissa, então vou começar contigo. Os últimos dias, e já peço pro Juninho um comentário em seguida, os últimos dias têm nos mostrado de fato uma concentração do poder político da extrema-direita em torno de uma eventual candidatura do Tarcísio de Freitas. Temos visto algumas sinalizações, inclusive de governadores presidenciáveis, que indicam que o Tarcísio deve ser esse nome abraçado pela direita e pelo centrão, embora ainda não abençoado por Jair Bolsonaro. E pelo visto bem distante dos filhos, mas nós vamos falar isso durante todo o programa. Neste momento, queria saber de você, Larissa, o que você acha que fez o Tarcísio, porque um plano dele só vai adiante com a anuência do Tarcísio, né? Então, o que você acha que fez o Tarcísio mudar de ideia em relação a uma eventual candidatura à presidência do ano que vem? Então, oficialmente ele ainda, né, não mudou de ideia. Eu acho que teve esse vazamento estratégico aí da reunião ministerial do Lula, que, né, a gente adora esse vazamento, que tem um quê foi de propósito, que parece que realmente ele vai topar essa candidatura. Mas eu ainda fico com o pé atrás. Pelo histórico do Tarcísio, não parece que essa candidatura vale a pena para ele. Ele ainda tem uma reeleição, que seria quase que garantida, enquanto ser candidato à presidência para ele não é garantido, pelo contrário. No momento, a garantia é que o Lula se reelege. Se o Tarcísio banca o Lula, ele provavelmente some da política, ele não vai ter outra coisa. Esse é o primeiro cargo dele, cargo eleito. Então eu ainda não vejo como que ele vê valendo a pena para ele. Dá pra entender, né? Eu tenho essa dúvida também. Juninho, trocar o certo pelo duvidoso, pelo menos o que nos mostram os números, né? É muito difícil. Em São Paulo nós temos o campo progressista não tem uma definição ainda sobre quem seria eventualmente um adversário da direita. Fala-se Márcio França, Geraldo Alckmin, o próprio Fernando Haddad. Mesmo na direita, na incerteza do Tarcísio, né? Tem o André do Prado, presidente da Alesp. Mas parece que o cenário para ele é muito mais confortável como governador abrir mão disso para concorrer contra o candidato mais popular da história da política brasileira. É um risco. Veja, eu acho que a gente precisa olhar todos os atores que estão em cena, né? Então acho que primeiro que eu acho, a gente já falou disso outras vezes aqui, que eu acho que a possível candidatura do Tarcísio é um bom exemplo de como essa separação de direita e extrema-direita é uma linha muito tênue, né? Por quê? Porque quem que está bancando uma ideia do Tarcísio candidato, né? É justamente setores que acham que ele pode congregar um voto, né, dessa dita extrema-direita, mas basicamente alicerçado por parte do setor produtivo do país, ou parte do setor financeiro, né, melhor dizendo. Produtivo nem sempre, tem muito especulador aí, né? Então ele tem se apresentado como o nome mais forte dentro do dito Faria Limers, né, dentro desse escopo aí do setor financeiro, etc. E também, obviamente, tem figuras ali do seu lado, como Kassab, etc., que articulam um campo político muito mais amplo. E também, de alguma maneira, a gente vê uma certa blindagem em torno dele na própria mídia hegemônica, né? Mídia burguesa, como o João Pedro fala muito bem, né? Então, me parece que não é só uma decisão. Obviamente que o mais óbvio é que a reeleição dele está garantida, digamos assim, mas há setores muito poderosos se movimentando e que estão órfãos de uma alternativa política. Então acho que de repente convencê-lo de que ele poderia ser essa alternativa política
não só para curto prazo, mas para curto, médio e longo prazo, né? Alguém que pudesse ser construído num processo político, isso pode ser uma chave de convencimento. Claro, mas tem um nó que ele não consegue desatar, e por isso que essa decisão não vai se dar de forma tão antecipada, que é o papel que ainda o bolsonarismo cumpre no cenário político, né? Uhum. Porque todas as pesquisas que mostram de opinião, mesmo quando não coloca necessariamente a chave do Bolsonaro candidato, mas, por exemplo, quando a Quest pergunta, né, se é a favor ou contra a prisão dele, se é justo ou não a prisão domiciliar, se ele está sendo injusto, você percebe ali que sempre tem um campo que oscila ali entre 28, 29, 30%, que de alguma maneira encampa, né, essa estratégia, até o tarifaço, até mesmo todas essas estratégias que a família Bolsonaro. Então mostra que o bolsonarismo ainda é uma força política, apesar de cada vez mais estar sendo esvaziada do ponto de vista do poder político mais amplo, né, do poder econômico, etc., que já está movimentando e buscando uma alternativa, mas ainda do ponto de vista popular, com lastro popular, ainda tem muita força. Então, eu acho que esse é o nó que está colocado para o Tarcísio nesse momento. Mas eu não acho que seria uma maluquice ele encampar isso, se isso for, de fato, um projeto alicerçado por setores. Mas ele tem que estar preparado para a provocação que nos fez a Larissa, né? Que nos fez a professora, que é sumir, não desaparece uma figura, um presidenciável não desaparece. Mas caso ele perca, a chance é boa, ele fica sem cargo público, né? Fica sem cargo. Isso aí vai ver o quê? De rede social? É isso, fala, rede social tem saudação pra você no nosso chat, tem saudação. Né? Aliás, a professora, a pesquisadora e cientista política Larissa Peixoto nos deu o crédito dela. Ela é pesquisadora na Universidade de Edimburgo, na Escócia, mas graduada na UFMG, então queria aqui fazer também como a gente diz, um oi para a Universidade Federal de Minas Gerais, que está com o Brasil, de fato, sempre uma das instituições públicas mais importantes desse país, e para os pesquisadores brasileiros e brasileiras que estão nessa força internacionalmente, parabéns pelo trabalho. E falando nisso, Larissa, a gente tem aqui o Buda Mineiro nos nossos comentários. Oi, Nara, olá, comentaristas, o outro lado é Belo Horizonte, olha só. Não deu para entender, Buda, se você está falando aí do nosso governador de Minas Gerais ou do que vem de Minas politicamente para o Brasil. E a gente tem outros comentários aqui. O Salate falou o seguinte, aliás, esse comentário deve ser... Sala 3. Sala 3. Nossa, eu achei que era um sobrenome. O Igor tá de óculos há mais tempo que eu, ele tá vendo melhor. Mas olha só o que o Sala 3 falou. Diante do cenário da esquerda, a gente tem que torcer pro Lula viver até os 150 anos com saúde e lucidez plena. Outras lideranças progressistas já deviam está sendo alçadas. Esses são os comentários. Você que está nos ouvindo, nos assistindo, continue mandando as suas opiniões. E a gente vai tratar sobre esses temas, assim como os nossos convidados e convidadas. A nossa audiência também nos adianta temas que já estão previstos no nosso roteiro. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Juninho, conversar um pouco sobre você nesse imbróglio que você estava mencionando agora na tua fala, tem também a família Bolsonaro. Por meio de Carlos e Eduardo, já se manifestam sobre as eleições de 2026, eles pediram respeito ao pai, que vai ser julgado agora, né? Enfim, pode ser preso, antes que se decida quem vai substituir. Por outro lado, a gente tem outros aliados do ex-presidente, Ronaldo Caiado, Romeu Zema, já se colocando oficialmente como candidatos à presidência, não escondem esse detalhe, enfim. Como é que você acha que esse imbróglio todo, esse braço de ferro vai se direcionar nos próximos meses? Olha, eu acho que é muito difícil fazer futurologia, ainda mais com a velocidade em que as coisas acontecem no Brasil e no mundo, né? Esse mundo cada vez mais veloz. Mas eu acredito que, primeiro, que para o nosso campo isso é muito positivo, né? Então, essas indefinições, essas disputas do lado de lá é importante, e que elas, inclusive,
sigam nessa toada aí, nessa disputa do outro lado. Eu acho que tem um esforço de tentar construir uma unidade, né? Então tem esse movimento aí dos governadores de direita, ocorreram alguns jantares aí nos últimos dias em Brasília. Então acho que há um esforço político de buscar uma certa unidade desse campo político brasileiro. O que vai... E eu acho que até pelo pragmatismo desses atores aí, eu acho que o que vai pesar muito é o peso eleitoral que cada um vai ter, né? E de alguma maneira, por isso que eu falo que não é tão automático o Tarcísio abrir mão da candidatura, porque há um movimento de mobilizar setores da sociedade para defender, e a gente sabe que isso é definidor no fim da linha de muita coisa, né? O Bolsonaro, quando foi eleito, ele não foi eleito só pela base social que ele foi capaz de mobilizar. Teve setores, né, da burguesia que injetaram dinheiro, fizeram uma opção política ali pela sua candidatura. Então eu acho que de alguma maneira o Tarcísio sai na frente um pouco por isso, porque ele começa a ter respaldo. Para além do mundo político estrito sensu, ele passa a ter respaldo de outros atores sociais que há muitos anos, né, vem se buscando essa ideia de um centro político, de uma direita mais limpinha, e de alguma maneira o Tarcísio ele consegue sintetizar isso, né? Um cara que tem um governo aqui no estado de São Paulo extremamente conservador, extremamente privatista, neoliberal assim ao extremo, né? Não só com as privatizações de grandes companhias como foi a Sabesp, mas também há em curso aí um processo de privatização um processo muito parecido com o que já ocorre com a saúde há muito tempo, mas isso ir para o setor da educação, né? Uma privatização da educação, uma terceirização absoluta da gestão das escolas, das contratações, que vai ser um desastre, né? Do ponto de vista de concepção de um projeto. E tem um outro elemento que pouco tem se falado, né? Que ele tem tido uma política muito ousada de isenção fiscal para setores aqui no estado de São Paulo, que inclusive, né, até o deputado Guilherme Boulos fez uma denúncia forte nas redes sociais nos últimos dias, né, mostrando como aquele caso da fraude, né, que prendeu lá o dono da Ultrafarma, da Fast, não sei o quê, como ali é só a pontinha do iceberg, né, de um grande esquema, inclusive fruto de um decreto do estado de São Paulo que facilita o processo de isenção fiscal de grandes setores produtivos, né? E a gente sabe ainda quanto São Paulo mobiliza uma parte importante do PIB nacional, seja no agronegócio ou em outros setores produtivos também. Então veja, há uma mobilização de um campo político em torno de um projeto, que pode ser que não se viabilize, né? Nós não podemos bater o martelo que ele vai se viabilizar para 26, mas talvez possa estar se construindo uma tentativa de um campo político para um projeto mais de fôlego aí, que a gente vai assistir nos próximos capítulos. Então acho que tem que ficar atento a essa movimentação. E me parece que Zema, Caiado, Ratinho Júnior talvez não consigam ter esse peso de mobilização social desses setores da sociedade que o Tarcísio tá conseguindo mobilizar, né? Então eu acho que é um pouco por aí que as coisas estão se desenhando e por isso que ele hoje é a alternativa mais forte, né? Tirando o próprio clã bolsonarista, que ainda também tem um peso, mas que tem essa luta inglória aí de tentar se salvar. Então eles ficam nessa situação inglória, né? Tendo que defender ali o Bolsonaro até a última gota, mas os outros atores também estão se movimentando
E aí eu acho que o xadrez ainda não está fechado ainda. Esse apoio do mercado conta muito. A gente vai falar dele um pouquinho no segundo bloco, porque a gente tem, inclusive, declarações do ministro Fernando Haddad nesse sentido. Mas já que você trouxe de novo a família Bolsonaro, eu vou voltar para Larissa. Larissa, uma das justificativas do clã Bolsonaro é que há tempo para se preparar, além dos pedidos de respeito, né, ao pai, à situação dele, e os governadores presidenciáveis, no entanto, deveriam esperar um pouco para definir, para fazer declarações de que são candidatos, né? Com quanto tempo você acha, né, como pesquisadora e, enfim, estudiosa da política brasileira, que esse tipo de anúncio precisa acontecer? Já estava na hora mesmo? Faz sentido? Zema e, enfim, outros já se dizendo candidato, Tarcísio dando essas indicações, ou a família Bolsonaro tem razão, ainda há tempo? Bom, primeiro eu vou, né, devolver aí, saudar o Buda Mineiro também, né, meu conterrâneo, falar que quanto mais tempo eu trabalho aqui, mais tempo eu respeito a Universidade Federal Brasileira. Mas com relação a isso, eu acho que o Caiado e o Zema, eles não têm nada a perder. Né? Eles já estão, né, no seu segundo mandato como governadores e eles não têm para onde ir. Eles não vão ser senadores, eles não vão voltar no que eu chamo do zigue-zague aí dos cargos brasileiros, então, e ser deputados federais. Então, eles não têm o que fazer. Eles vão ser candidatos a presidente ou eles vão sair desse jogo dessa forma. O Zema, eu acho que pesa na tentativa de ser o candidato que nós vamos ali tomar um cafezinho e as pessoas acham que ele é mais burro do que ele realmente é. Ele é ignorante, ele realmente não sabe o que é a FUNED, eu diria que realmente ele não sabe o que é esse tipo de coisa, mas ele não é burro, né? Burro ele não é. Saber fazer um contrato que faz mal para a população e faz bem para o bolso dele, nisso ele é inteligentíssimo. Bem esperto, né? Nossa, espertíssimo. E quando você tem um cara que vem de Araxá, que é um dos lugares que tem uma jazida, várias jazidas das tais terras raras, e que tem 90% do nióbio do mundo, que não é terra rara, mas que é um mineral extremamente necessário para a evolução de tecnologia mundial. Não, por favor, ninguém vote nesse homem. Temos uma mineira falando, hein? Temos uma mineira falando, hein, gente? Há que se ouvir. Eu tenho completo pavor do Zema. E aí nós temos o Caiado, que é um cara que na Covid pareceu presidenciável, teve rumores dele ser presidenciável, e eu acho que foi aí que ele ganhou um pouco de, olha, é uma possibilidade. E isso não saiu da cabeça dele. Agora que ele, né, não tem mais governo de estado para ele não vai largar do osso. Ele não tem uma lealdade ao clã Bolsonaro, mas ele tem o problema de que ele não é conhecido no resto do país. Então, ele precisa de começar agora para que o resto do país tenha a mínima chance de saber quem é ele. E aí ele tem essa possibilidade, assim como o Ratinho Júnior, que eu tendo a esquecer que ele existe, ganhar um pouco dessa direita que tá largando o Bolsonaro, tá achando, nossa, desagradável essas mensagens, né? Nossa, foi preso. Nossa, soberania nacional, que o Lula está muito corretamente conseguindo trazer esse discurso de volta para a esquerda. Lula está com uma campanha midiática, né? O governo do Lula
maravilhosa, tá aprendendo a mexer na rede social depois de Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, Lula 3. Finalmente estamos aprendendo a usar a internet. Então, como que a direita agora, a base está reagindo a isso? Você tem os 30% ali que o Juninho falou, mas você tem gente que tá falando, não tô gostando, isso não tá muito parecendo família. Nossa, o Malafaia fala desse jeito? Sim. Não tem respeito? Então, para eles faz sentido. Pro Tarcísio não faz. O Tarcísio tem 9 meses para decidir ainda se ele descompatibiliza. E aí o Lula, muito esperto, já começa a fritar ele, porque pro Lula não faz sentido fritar os bolsonaros, eles já estão se fritando. Isso. Eles não precisam de ajuda. Então, vou começar a fritar o Tarcísio agora e já vou colocar ele como presidenciável. Ele já é. Sim. Então, eu tenho 9 meses para fritar, como foi feito antes da Dilma ser escolhida. Toda vez que falava, não, vai ser o Jacques Wagner. Não, porque o Jacques Wagner tem isso, sai em todas as manchetes. Sim, realmente. Vai ser fulano de tal, sai em todas as manchetes. É isso que o Lula tá querendo fazer agora. Tem uma estratégia. Falando o nome do Tarcísio, para poder sair em todas as manchetes. O que ele fez no DENIT? O que ele fez quando era ministro da Infraestrutura? Pra gente poder procurar puxar todos os fios. E tem um vídeo maravilhoso do Renan Filho essa semana comparando a gestão do Tarcísio com a do próprio Renan, que hoje é ministro da pasta que o Tarcísio chefiou, que é logística e transporte. Você ia falar alguma coisa, Nara? Que pelo que a Larissa fala, Igor, fica muito explícito que a situação de Caiado, Zema, Ratinho Júnior é uma, a de Tarcísio é outra, e que há uma movimentação, inclusive de setores da esquerda, já utilizando essa suposta certeza de que Tarcísio seria candidato de maneira estratégica, de maneira a expor esse personagem. Então, a impressão que me dá, Igor, não sei se vocês concordam comigo, é que Zema, Ratinho, Caiado estão meio que sobrando nessa brincadeira, porque realmente não tem para onde ir, não tem mais o que fazer, né? O Caiado ele chegou a romper com o Bolsonaro algumas vezes nessa trajetória, reconciliou. O Caiado já considerou ter o Gustavo Lima, o cantor, como seu vice numa eventual chapa. O Caiado tá na corrida literalmente, assim, e pegando qualquer elemento que vem à mão. Larissa, agora me parece estranho, assim... As pesquisas indicam, as pesquisas mostram a Michelle Bolsonaro bem colocada em alguns levantamentos, mas o nome dela é pouquíssimo cogitado pela direita e pela extrema-direita. O nome disso é machismo, é má vontade, como é que a gente chama isso? Eu acho que se ela tivesse algum interesse, talvez tivesse um pouco mais de discussão sobre isso. Mas assim que a Michelle virasse candidata ou mencionasse qualquer possibilidade dela ser candidata a qualquer coisa, aí sim seria machismo, porque ia todo mundo cair de pau nela. Desculpe o meu francês. Mas iam cair de pau nela, mas eu não ia achar errado, porque ela ia ser uma péssima política, ela é tão corrupta quanto qualquer outro do clã Bolsonaro. Eu acho correto cair em cima dela por ser Bolsonaro, não por ser mulher. O negócio é que para a Michelle é péssimo ser candidata. Ela tem uma popularidade, uma aprovação dentro da direita, dentro dos evangélicos, que é altíssima. Para que ela vai mexer nisso? É a mesma coisa da Michelle Obama, por falar em Michelles. A Michelle Obama tem uma popularidade gigantesca e todo mundo fica, por favor, candidata. Não. Para que eu vou mexer nessa minha capa de heroína maravilhosa? De jeito nenhum. Todo mundo compra meu livro, todo mundo escuta meu podcast. É a mesma coisa com a Michelle Bolsonaro. Ela
não tem o menor interesse em mexer nisso. E ela tá indo Então, muito eu acho bem que é por entre isso que as pessoas não discutem. ela tá indo muito bem como influencer evangélica dentro das igrejas, né? Os cultos que ela participa são sempre lotados e todo mundo para ouvi-la. Acho que, como eventual candidata, eu aqui do meu lugar de mulher, acho que ela não seria tão ouvida quanto ela é hoje, viu, Igor? Mas deve ser candidata a Senado Algo pelo vai Distrito surgir. Federal, sim. Faz parte desse arco, né, Juninho, de candidaturas ao Senado que a que o Jair Bolsonaro quer construir no ano que vem. O que te parece a Michelle dentro desse cenário, Juninho? Eu acho que o bolsonarismo, ele não tem como fazer nenhum movimento assim explícito antes do desfecho do próprio Jair, né? Dia 2 de setembro, então, né? eu acho que eu não descarto nada, né? Porque as coisas são muito dinâmicas, mas eles, nesse momento, a única coisa, qualquer coisa que fuja da defesa, até porque é isso, né? Eles estão, até por todo esse cenário que a gente apresentou aqui, hoje basicamente só eles que estão se autodefendendo, né? Com alguns outros poucos aliados. Então, se cria essa fissura ali dentro, aí desmorona, né, digamos, de uma vez por toda a possibilidade. Então, eu acho que não tem como haver nenhuma movimentação dentro da própria família do Bolsonaro antes desse desfecho, né? Porque senão pega mal mesmo, né? Pô, nem enterrou o defunto e já está construindo outra coisa dentro da própria casa, né? E ainda tem o detalhe de estarem agora 24 horas dentro da própria casa. Exato. Né? Então, eu acho que não faz sentido, né? Não veria essa possibilidade nesse momento. E também porque eles têm um desafio as mensagens que vão vazando aí gradativamente mostram que não há unidade nem entre eles, né? De alguma maneira, o Jair é o cara que meio que vai equilibrando os pratos ali, né? Então, se ele sai totalmente de cena, é muito difícil saber como que eles vão se comportar, digamos assim, e se construir. Então, eu acho que não é possível ainda a gente vai precisar esperar maturar isso para ver como que eles vão se movimentar. Agora, que eles são uma força política e vão tentar utilizar disso de todas as formas, isso não tenho dúvida. E eu concordo com a Larissa, né, da análise do Zema e do Caiado, mas eles têm né, eles não têm nada a perder, e na política é isso, se você não tem nada a perder também você vai se colocando e pode ser que em algum momento a mesa vire e você, né, tá no lugar certo, na hora certa e em placa, né? Então acho que isso não tá descartado, mas eles têm alguns desafios, né? Porque nós estamos diante de um país que é continental, né? Então lembrem, o Bolsonaro, quando ele sai candidato lá na frente, já havia um processo de mobilização social, né? Ele circulava o Brasil, ele conseguiu fazer um processo de mobilização social que há muito tempo, acho que talvez desde a UDN, a direita não conseguia fazer, né? Tem uma base popular mesmo de mobilização. Apesar de ter trabalhado muito pouco nos 30 anos de Congresso Nacional, né? Conseguiu virar esse símbolo aí. Mas ele vinha muitos anos ali trabalhando, né? Chegava no aeroporto, era ovacionado, carregado, etc, né? Então tem um desafio da popularidade, né? Desses candidatos menores, né? Porque são lideranças ainda regionais, né? Basicamente. Então, como isso vale pro Ratinho, até o menino lá do Rio Grande do Sul, né? Que também alçou, tentou fazer alguma movimentação. O Eduardo Leite? Eduardo Leite, né? Mas sempre esbarra nessa questão de como... Eu tenho para mim, Juninho, como se tornar uma referência nacional. Nós vamos ter uma grande chuva
de candidato ao Senado de ex-governadores no ano que vem, viu? Concordo com o Igor. É possível, é bem possível que sim. E o Senado é outro lugar de disputa também pro nosso campo, né? Infelizmente, por vias tortas, que é essa maldita tese de que, olha, com maioria, com 2/3 do Senado, a gente derruba um ministro do STF, virou uma corrida insalubre. Não, e veja, até esses que estão agora presidenciáveis, até para possíveis candidaturas ao Senado, é muito bom que eles continuem como presidenciáveis. Claro. Isso é uma vitrine, é uma possibilidade, né? Então, mesmo para essas candidaturas se fortalecerem. Se fortalecerem. Então elas podem se viabilizar de uma forma, ou podem girar para outro movimento. É isso, eles, como a Larissa colocou, eles não têm nada a perder. Então, né, vão jogar e vão tentar criar condições daqui até lá. Agora, se vai ser possível ou não, isso aí é muito difícil prever com tanta antecedência. Né? Companheiros, nós vamos de intervalo rapidinho. Vamos lá, Fábio Balbini. Porque aqui no 3x4 a gente tem um convite importantíssimo. Se você gosta dos conteúdos, do trabalho, da comunicação popular que o Brasil de fato leva à frente, você tem mais um canal. Além de ler nossas notícias, ouvir e assistir os nossos podcasts e as nossas produções audiovisuais, você também pode assinar o nosso boletim semanal. Para quem gosta de inglês, a nossa newsletter. É de graça, é rápido e toda semana você vai receber no seu e-mail as nossas análises baseadas na comunicação popular, baseadas na trabalhadora e no trabalhador brasileiro e no que precisa ser feito para a gente desenvolver o nosso país com justiça social. Você pode assinar pelo QR Code que está aparecendo na sua tela e também no link brasildefato.com.br/boletim. O link também vai estar na descrição do episódio aí pelas redes sociais, pela internet. Então não deixe de assinar, o conteúdo vale muito a pena. Vamos voltar para o nosso papo, então. Estamos falando sobre a possibilidade de que Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, seja o principal adversário do presidente Lula nas eleições 2026. Tudo conjectura, né, Igor? Tudo. O que a gente gosta, né, Nara? É conversa de boteco. Se for ciência exata, aí a gente escreve uma matéria aqui e vai embora. Exato. E quem está com a gente para falar sobre esse assunto é a cientista política e pesquisadora na Universidade de Edimburgo, Larissa Peixoto, e o nosso querido comentarista fixo, Juninho. Vamos dar continuidade ao nosso debate para falar um pouquinho sobre uma pauta que o Juninho já trouxe aqui, já deu uma pincelada, que são os debates, as pautas que hoje dominam o cenário popular no Brasil, o debate da população, não só o debate político. E como o Tarcísio é um candidato que meio que se contrapõe a essas pautas tão importantes. Eu vou voltar lá para Edimburgo para falar com a Larissa, depois a gente conversa um pouquinho sobre isso contigo, Juninho. Mas, Larissa, recentemente Tarcísio de Freitas se reuniu com o governador da Geórgia, Brian Kemp, que é de extrema direita, tem ampliado as críticas a assuntos como a postura de Lula frente ao tarifaço. Ele também tem um posicionamento contrário à taxação dos super ricos. Esses debates populares, essas demandas de discussão que a população tem se envolvido bastante, podem pesar nesse processo de decisão de Tarcísio de concorrer ou não à presidência? Como é que você vê essa possibilidade, Larissa? Eu acho que é um momento muito interessante na história, essa questão da política internacional ter virado um debate popular. Porque normalmente a gente diz que a política internacional não é uma política eleitoreira, não é uma política que ganha votos. E agora, aparentemente, virou uma política que ganha votos e a gente está vendo gente que quer, né, ser deputado federal falando sobre isso. Ver um governador de estado encontrar com outro governador de estado para falar de política internacional é algo impressionante. É muito raro, inclusive estou usando para uma palestra sobre política internacional, porque é uma modificação de parâmetros. Então, isso é ele tentando parecer presidenciável, na minha visão. É uma estratégia
para mim é uma estratégia de caso ele resolva. Então ele está tentando mostrar que o Estado dele é tão forte quanto quanto a federação. Agora, o Juninho, tem um componente aí que é... O Fernando Haddad deu uma entrevista ontem para o UOL, Nara Lacerda. Para o UOL, certo? UOL. Aliás, assistam, viu? Fazendo propaganda dos coleguinhas, ficou muito boa. Ficou o boa? Ministro fala bem, né? Eu não vi, a Nara viu, chamou a nossa atenção para a entrevista, que o Fernando Haddad diz que o Tarcísio de Freitas é um candidato que se relaciona diretamente com a dificuldade da elite lidar com a agenda de desigualdade que está posta pelo governo Lula hoje. Você faz eco com esse discurso do ministro? O que você acha desse vaticínio do Fernando Haddad? Olha, eu acho que os dados são bem concretos, né? Então, 71 bilhões de isenção fiscal, que é mais do que o orçamento da saúde, da educação, do estado de São Paulo, a privatização da Sabesp, né? Um discurso de que o presidente tem que se ajoelhar aos Estados Unidos, né? O presidente Trump. Acho que diz muito, né? Uma política de segurança pública extremamente violenta, né? A gente já tratou disso aqui em outros episódios, né? Então ele dá todos os sinais, né? E de alguma maneira o que mais surpreende não é só a postura dele, que é muito explícita, mas é a blindagem que se forma em torno dele. Então, o que mostra de fato que há quanto tempo a gente não precisamos construir uma terceira via, precisamos construir uma alternativa. Acabou, né? Esse assunto, né? Então, acabou entre aspas, porque eu acho que de alguma maneira uns setores acham que ele pode ser essa possibilidade. De mãozinha dada com o Bolsonaro e o povo vendo como terceira Exatamente. Via. Mole. Por isso que eu acho que né, eu volto lá na minha primeira questão. Esse debate entre direita e extrema-direita é uma linha muito tênue, porque, de fato, ele faz o programa que ele implementa na sua gestão no estado de São Paulo, ela é uma gestão ultra-neoliberal. Sim. Né? E extremamente conservadora. Né? E, ao mesmo tempo, ele se apresenta, né, como um estadista, como um cara que fala bem, que tem uma boa retórica, que vai lá e conversa com o empresariado, etc. Então, eu acho que é um pouco isso que está se buscando. Né? A burguesia está em busca desse nome, de um cara que seja capaz de implementar uma agenda ultra-neoliberal, por isso que nesse sentido eu concordo com o Haddad, né? Também preciso assistir a entrevista completa. Mas, de fato, o que se busca, o que a elite no Brasil busca, é alguém que seja capaz de implementar a agenda ultra-neoliberal de um Estado cada vez mais restrito do ponto de vista da cidadania e cada vez mais permissivo para os grandes negócios, porque não é menos Estado, isso é importante a gente analisar. O que o ultraneoliberalismo faz não é ter menos Estado, é ter um Estado cidadão cada vez mais enxuto, com uma estrutura, né, para o bem-estar social cada vez mais enxuto, e a estrutura do Estado cada vez mais permissiva aos grandes negócios. Seja do ponto de vista de isenção fiscal, seja do ponto de vista do financiamento de alguns setores produtivos, né? Então, seja a indução, por exemplo, da bolha imobiliária, é um tipo de indução, seja a injeção de dinheiro no agronegócio. Então, para alguns setores é a indução econômica, para outros é a isenção, mas você percebe que é todo um movimento de o Estado operar para facilitar. As OS que vão para além da saúde e vão para a educação, para as escolas, para outros setores. Então, veja, esse realinhamento. Então, o que essa elite deseja? É alguém que tenha
habilidade suficiente para implantar esse modelo de gestão, né? E ao mesmo tempo consiga ter um discurso palatável, ter alguma inserção social e construir uma imagem de uma alternativa, ou seja, que não seja aquela coisa tosca que de alguma maneira o Bolsonaro expressa. Sim, né? E que até surpreendeu a gente, né? A escolha da elite pelo Bolsonaro, porque uma das coisas que eu achava, né, na minha inocência política, que a gente estava blindado de Bolsonaro, era que a elite brasileira não ia aceitar aquele breguerê todo, né, Igor? Mas estava errada, porque por dinheiro a gente abre mão até da elegância. Vamos trazer a Larissa para o debate, Igor? Bora. Até porque a elite não é tão elegante assim. Né? Ainda tem esse detalhe. Estamos imputando a ela uma qualidade É que na minha cabeça, no momento, por causa da novela, eu fico Odete Reutemann, sabe? Ainda tem jeito. Larissa, por gentileza, o Lula, ele... Aqui entre nós, ele é o candidato da esquerda, deve ser o candidato da esquerda. Ainda não o afirmou publicamente, olha, não se colocou oficialmente ali, não fez o ato de lançamento da sua candidatura, mas deve ser Luiz Inácio Lula da Silva tentando concorrer ao seu 4º mandato. Fosse Larissa coordenadora da campanha de Lula em 2020... Direto de Edimburgo, hein? Senti que o convite balançou a Larissa, hein? A cara dela. Eu senti... Temos uma manchete. Larissa, fosse você coordenadora da campanha de Luiz Inácio em 2026, Tarcísio seria tratado como um bolsonarista raiz, como um bolsonarista que come de garfo e faca, ou como um traidor ao bolsonarismo, o que diria muito sobre a sua personalidade, não a sua, Larissa, a sua Tarcísio. Quase um horóscopo agora, eu vou perguntar isso para todo mundo que eu conhecer. Eu ainda tô rindo da elite que desiste até da elegância. Eu tô pensando aqui na fala que eu vi do Kassab, falando do Tarcísio ter um dote camaleônico. E realmente, você pensa que o Tarcísio foi do governo da Dilma, o Tarcísio foi consultor legislativo, ele foi ministro do Bolsonaro, e aí ele abraçou o Bolsonaro quando foi o momento dele ser governador, e aí foi o momento que ele virou um político partidário, que ele entrou para os republicanos. Ele antes era um católico não praticante, agora ele coloca trechos da Bíblia no Instagram. Tem uns que falam que ele foi ao STF pro Bolsonaro, ele diz que não. Ele antes se vestia com mal ajambrado, aí ele agora põe o terno armadinho. Ele antes era muito anticorrupção, aí agora ele faz os jeitinhos dele. Então, eu acho que seria não tem como você saber quem é o Tarcísio. Eu acho que essa seria a melhor estratégia, além do ele ajuda os amigos, né? Você tem as multas que ele retirou, ajudando o Bolsonaro, principalmente, as multas da Covid. Você tem várias possibilidades de corrupção que ele cometeu, possivelmente, porque tudo que é colocado ao Tarcísio é possivelmente. Você tem a questão da segurança pública, que São Paulo é um dos estados em que a letalidade policial mais cresceu, e isso está associado ao governo dele. Então você tem várias coisas que você pode ir colocando nele que nem precisa estar necessariamente associado ao bolsonarismo, mas ele só se associou ao bolsonarismo mesmo para poder ganhar o governo do estado. Ele viu como uma oportunidade, ele pega oportunidades. Nisso ele é muito estratégico, ele é muito inteligente. Agora, se eu fosse também uma pessoa próxima ao Lula, eu falaria, por favor, vamos criar quadros da esquerda.
você não é um jovenzinho. Você está em forma, é ótimo. Mas vamos criar outros quadros. Inclusive, entre nossos ouvintes e espectadores, esse foi um dos comentários, né? Lá no primeiro bloco. Foi. Acho que todo mundo do nosso campo tá muito angustiado com essa possibilidade. Embora o Lula esteja ótimo, apareceu malhando outro dia aí nas redes. Ô, Nara, antes de você nos conduzir pro final do programa, posso fazer uma pergunta pro Juninho? Vamos nessa. Juninho, como fica... Nós deixamos uma ponta solta aqui. Como fica o Eduardo Bolsonaro nessa história? Ele foi para os Estados Unidos, está agora à direita e à esquerda com a fama de traidor da pátria. Era um presidenciável e de lá tem dito que quer ser considerado ainda um presidenciável, ou pelo menos quer estar na lista do espólio político do pai para o ano que vem. Ninguém sabe os planos dele. Acho muito difícil que ele volte pro Brasil, viu, Juninho? Acho que tudo leva a crer que logo menos toque para ele também. Mas como você acha que fica a situação do Eduardo agora? Você acredita na volta dele pro país? Acho que nem ele acredita, né? Acho que o vazamento das mensagens mostra que ele mesmo já basicamente descarta essa possibilidade de voltar pro Brasil, né? Então acho que hoje, se ele voltar pro Brasil, ele vai ser preso, não tem como. Então... E perdeu capital político, né? Perdeu muito capital político, enfim, é difícil, é uma situação... Eles estão nas cordas nesse momento, né? Então... E mesmo, por exemplo, claro que futurologia é sempre um problema. Mas mesmo esses 30% que hoje ainda eles mobilizam, é difícil afirmar que eles vão manter esses 30%, porque pode ser uns 30% de um campo de extrema direita, digamos assim, como a gente, né, tem elencado, que está vinculado à imagem, né, à imagem do bolsonarismo, né? Mas a gente não pode descartar que outras pessoas possam ocupar esse espaço, principalmente no momento em que esse ciclo, né, com a prisão, com a consolidação, é muito difícil eles sozinhos conseguirem manter essa chama acesa, porque para manter toda essa estrutura que eles têm, depende de financiamento, tem setores ali que investem para que isso se mantenha. Não é uma força própria e absoluta, né? Então pode ser que isso pode se desidratar no caminho. A gente não pode descartar essa possibilidade. Não que a extrema-direita se desigrate, mas esse voto, esse sentimento pode girar para uma nova figura que possa emergir. E talvez essa seja a aposta desse conjunto aí de presidenciáveis, né? E do próprio... E pode estar no cálculo, inclusive, do próprio Tarcísio, né? Exato. Então, como o ciclo ainda não se fechou totalmente, é difícil afirmar, mas será que eles vão conseguir manter isso, sustentar isso por longo prazo, né? Porque... E o fio, ele é de uma espessura tão fina, né? Porque ele depende da vontade do Trump. O Trump pode entrar numa guerra amanhã e esquecer que o Bolsonaro existe. Não, e outra, tá né, com gente? a saúde super debilitada também. O tema nos Estados Unidos muda de uma hora para outra. E é uma coisa também, é o seguinte, né? Achar que o Trump fez esse movimento do tarifaço única e exclusivamente para atender um desejo da família Bolsonaro é no mínimo ingênuo, né? Para não dizer outra coisa. Mas hoje a Casa Branca ainda perde algum tempo com notas, com posicionamentos, com o embaixador falando. Isso daqui a pouco para eles pode ser fútil. Eles podem ter uma guerra para resolver, podem ter outra situação para resolver. Exato. O fio que o sustenta é muito frágil. Muito frágil, sim. Exatamente. Olha só, a gente queria ficar falando sobre isso aqui por muito tempo. Nosso mantra, Nara Lacerda. E não é Tem só... programa que precisava de 1h30. Pois é. Gente, ó... Deuses, autorizem aí a gente avançar um pouquinho. Eu sei que a música que a Rádio Brasil de fato toca é maravilhosa, mas quem sabe, né, no futuro. Mas, infelizmente, nosso tempo tá acabando. Vamos, como você já sabe, você que tá aqui conosco toda semana, falar um pouquinho das nossas dicas culturais. Eu passo para Larissa, que tá lá em Edimburgo, na Escócia, cientista política. Foi uma honra ter você aqui conosco. Não é só sobre Tarcísio, né, Larissa? Esse bololô vai longe, mas eu queria saber o que você trouxe de recomendação pra gente e para quem está nos ouvindo e assistindo. Então, eu pensei em duas coisas, porque também, se fosse para
ficar falando de dicas culturais, a gente podia fazer mais 1 hora. É verdade. Eu estou muito animada para assistir Tremembé, para falar de segurança pública, então, de São Paulo, a gente fica mais um pouco. Apesar de ser Amazon, tô louca para ver Tremembé. E eu estou lendo uma série de livros, tem 2 já traduzidos em português, que é o Diário do Assassino Robô, que também acho ótimo para pensar um futurismo corporativo, político. Então eu recomendo, virou uma série na Apple, mas eu recomendo os livros assim de coração. Eu já li a série toda também. Vale a pena. É isso, Tremembé tá na Amazon, a gente fica naquela coisa, ai meu Deus do céu, será que eu ainda assino esse negócio, né? Tremembé é o presídio das celebridades. Exato, e tem uma série agora do Lembrando que pirataria individual no Brasil não é crime. Não é, olha gente, quem falou não fomos nós, foi a nossa convidada, e ela é estudiosa, pesquisadora, ela sabe do que ela tá falando, né? Não é. Agora, Juninho, e você, o que trouxe pra nós, meu querido? Eu trouxe um livro que a gente acabou de editar, maravilhoso, que chama Sambas, Quintais e Arranha-Céus, que é a 3ª edição do professor Amailton Magno Azevedo, que fala muito sobre a formação do samba em São Paulo, o samba paulista, o samba rural, e a sua conexão com a formação dos quilombos urbanos aqui de São Paulo. O fio condutor da conversa é o Geraldo Filme, que foi um grande sambista de São Paulo, um antropólogo de São Paulo. Se quer conhecer um pouco da história da resistência negra paulista ali no início do século XIX, até metade do século XIX, do século XX, com certeza tem que ouvir Geraldo Filme. E aí é um livro que está prefaciado pela Fabiana Cossa, e tem a 4ª capa do Emicida. Então 2 referências aí que legitimam essa belíssima obra. Em breve a gente deve fazer alguns eventos de lançamento, inclusive eventos de discussão do livro, mas também musicais. Enfim, recomendo muito aí quem gosta de entender um pouquinho da história de São Paulo e da resistência negra do samba. Ele até diz, né, que quebra um pouco essa ideia do São Paulo como túmulo do samba, né? E o samba como esse espaço do associativismo, da resistência. Então acho que vale a pena a gente pensar essas formas políticas. Eu sou muito fã do Amailton. E o legal ele tá na nossa fila, que devo entrevistá-lo em breve no BDF Entrevista. Olha aí. Ótimo. 1 hora de papo com ele, Juninho. Olha que honra. Ai, que maravilha. Muito bom. Esse é imperdível. E as dicas culturais de hoje levaram a gente da inteligência artificial à história do samba em São Paulo, as informações documentais sobre o presídio das celebridades aqui no Brasil. Então, hoje a gente honrou a diversidade do nosso país. Nós conversamos com a cientista política, pesquisadora na Universidade de Edimburgo, na Escócia, Larissa Peixoto. Larissa, obrigada, foi uma honra. E a gente te espera de uma próxima, viu? Eu que agradeço, fico feliz em voltar. E o nosso comentarista, o sociólogo, doutorando em mudanças sociais pela USP, a Universidade de São Paulo, Juninho, nosso Joselício Júnior. Obrigada mais uma vez. Valeu, gente. Muito feliz de estar de volta aqui e até breve. O problema é que demora muito para os nossos comentaristas voltarem, tem tanta gente boa conversando com o podcast 3x4 que a gente fica aí com um mês e meio de saudade desses camaradas e da nossa querida camarada também, Juliane Furno. Mas enfim, tivemos essa honra de estar com o Juninho aqui mais uma vez e a gente agradece também você que está aí do outro lado, nos ouvindo pela Rádio Brasil de Fato ou nos assistindo pelas redes sociais. Valeu demais pela presença, mande os seus comentários, o debate acaba, mas a sua participação pode continuar, até porque comunicação popular, você sabe, né? Só dá para fazer com você aí do outro lado. Vamos para os nossos créditos, então. Ah, sim, um detalhe importantíssimo. Igor Carvalho, nos vemos na redação, mas aqui no estúdio, tchau, hein? Aqui no estúdio, tchau. Até logo, até semana que vem. Muito obrigado, Nara Lacerda. Tamo junto, vamos nessa. 3x4 é apresentado e roteirizado por mim, Nara Lacerda, e pelo meu colega de redação, Igor Carvalho. Os nossos comentaristas fixos são Juliane Furno, João Pedro Stedley, José Genuíno, Joselício Júnior
e Valério Arcari, um time de peso. Direção Camila Salmásio, produção Letícia Holanda, trilha sonora original Alejandra Luciani, trabalhos técnicos Fábio Balbini e Guilherme Kobayashi, identidade visual Rafael Canoba. No Brasil de Fato, coordenação de redes sociais Rafaela Cury, coordenação de jornalismo Monize Ravena e Lucas Stanislau, direção executiva Nina Fidelis. Até semana que vem com mais 3x4. Quem tá na rádio agora vem de música popular.